Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí, gente? Olha só, vou colocar aqui o nosso tema. Nosso tema de hoje, se você está chegando agora, já convida um amigo para essa live, encaminha essa live para alguém aí que pode ser beneficiado com esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre aquelas pessoas que vivem fazendo muito pelos outros. Será que você é um desses? Será que você é uma dessas? Será que você também tem essa fala aí? Eu faço pelos outros, eu preciso ajudar. Eu tenho que ajudar todo mundo. Será? Quero bater um papo com você. Já fui assim também, tá? E quero bater um papo com você sobre esse assunto. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Espero que estejam todos bem. Esse tema, né, gente, é um tema que afeta aí muitas pessoas, né? As pessoas que têm a constante necessidade de ajudar outras pessoas, de fazer pelas outras pessoas. Mas não apenas de fazer pelo outro, né, gente? Porque a gente sabe que isso é uma missão. A gente tá aqui realmente para servir, para ser bom para as outras pessoas. Inclusive, esse é um ensinamento que Cristo deixou para nós. Mas a gente vai falar sobre esse tema quando isso ultrapassa, né? Quando chega num ponto de que você se prejudica para ajudar outras pessoas. Você já viveu isso? De chegar num ponto de você tá fazendo tanto pelos outros, tá servindo tanto, tá ajudando tanto, tá transbordando tanto de ti, que chega num ponto que não tem mais espaço para você. Já aconteceu isso aí com você? Então é sobre isso que a gente vai conversar, tá? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Evelyn Mello e eu ajudo pessoas a retomar o controle da própria vida com técnicas de inteligência emocional. E hoje eu vim trazer esse tema tão relevante aqui para você, que é um tema que envolve aí um processo de autossabotagem. Isso, gente, acaba inclusive sendo um dos gatilhos para ansiedade, tá? Isso acaba sendo um gatilho para ansiedade, que é a palavra do século. Todo mundo tá falando sobre ansiedade. Todo mundo em algum momento se sente assim. E muitas vezes a gente não entende a raiz, a gente não entende por que eu tô ansioso, por que eu tô passando por isso. Então, esse tema que a gente vai trazer hoje, envolvendo um processo de autossabotagem, tá relacionado com a consequência, né? Que traz, às vezes, pode ser uma consequência que você tá vivendo aí, que é a ansiedade, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de tá servindo, tá fazendo muito pelos outros, a gente tá falando de um sabotador, que é o sabotador prestativo, né? Quando a gente tem um padrão de comportamento que coloca constantemente a necessidade das outras pessoas acima da nossa própria necessidade. E muitas vezes a gente vive isso, gente, e a gente vai caindo num padrão de fazer isso sem perceber, né? Quer ver algo que faz com que a gente vá para esse lugar e a gente nem se dá conta? É a maternidade e a paternidade, né? Quem é mãe e pai sabe muito bem do que eu tô falando. A gente não coloca a necessidade dos nossos filhos na frente da gente? Não é comum na frente da nossa? Não é comum a gente fazer isso? Deixa eu cuidar aqui das necessidades do meu filho. Deixa eu olhar aqui primeiro para ele. Primeiro eles. E eles estão lá no topo da nossa vida o tempo todo. Não é assim, gente? Não é assim que acontece? Então, na minha história não foi diferente, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Em especial no momento onde a nossa família recebeu aí o diagnóstico de autismo, né? A Sara, minha filha mais nova, tem o diagnóstico. A gente passou pelo processo natural, né? Procurando o que será que tá acontecendo. A gente via que tinha comportamentos ali que não tava legal. Foi num momento, de uma fase da minha vida em que eu não tava bem emocionalmente. Eu também tava bem fragilizada. Eu também tava precisando de suporte, precisando de ajuda. Mas eu não tinha consciência disso. E nesse momento, quando a gente recebeu o diagnóstico, meu foco era em ajudar a Sara. Então lá fomos nós, né? Lá fomos nós para todas as terapias possíveis, para todos os médicos possíveis, para tudo que era possível ser feito em relação a ela. E aos cuidados que se precisava ter com ela. E aí, nesse meio tempo, tinha uma mãe
que precisava ter um bom gerenciamento de toda a situação, que precisava lidar com uma criança que tinha um emocional desregulado e que tinha um monte de outras comorbidades que estavam impactando no seu dia a dia. Mas em contrapartida tinha uma mãe que estava vazia em sentido emocional. Uma mãe que não tinha condições de lidar com toda essa situação, com toda essa loucura que muitas vezes envolve um processo diagnóstico. E eu tava lá, exigindo cada vez mais de mim, cobrando cada vez mais de mim, querendo empurrar cada vez mais terapia para Sara. E com isso a gente só vivia, gente, uma rotina extremamente esgotante. Extremamente esgotante, sem ver os resultados que a gente gostaria. Então foi um pouquinho dessa realidade que eu vivi na prática aqui, e que com o passar do tempo eu comecei a perceber que aquilo que eu estava querendo transbordar na vida da minha filha precisaria primeiro ter dentro de mim. Vocês concordam comigo? Bom dia, Thaís, maravilhosa, tudo bem? Que bom ter você aqui, gente, que bom que vocês estão chegando aqui, tá? A gente tá falando aqui sobre fazer muito pelos outros. Fazer muito pelos outros. Então, gente, quando eu me vi nesse momento, quando eu me vi nessa situação, quando eu cheguei nesse lugar de estar ali fazendo pela Sara, e às vezes sem ter, né, dentro de mim condições, estrutura emocional, emocionalmente vazia, mas querendo transbordar, eu me vi num processo de adoecimento mental. Porque eu não tinha pra mim. E aí vocês concordam comigo que se um copo tá vazio, ele não consegue transbordar? Vocês concordam comigo? Não tem como um copo vazio, um copo que não tá cheio, querer transbordar. E muitas vezes é exatamente isso que a gente faz na nossa vida. A gente tá querendo transbordar na vida dos outros, mas a gente tá vazio. O nosso copo tá vazio. Copo vazio não transborda. Copo vazio não transborda. Será que você tá vivendo isso aí na sua vida? Será que você vive isso na sua família? Será que você vive isso aí na sua rotina? De querer fazer pelos outros sem olhar para as suas necessidades? Sem se cuidar, sem tirar um tempo para você, sem se colocar em primeiro plano? Será que você vive esse looping de colocar os interesses e as necessidades de outras pessoas acima das suas próprias necessidades? E aí você diz, né, que tá aqui o nosso tema da nossa live, né? Eu faço muito, mas eu faço pelos outros. É porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ajudar. Eu sempre faço tudo por todo mundo, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, quem que vai fazer? Se eu não ajudar, quem que vai ajudar? Eu tenho que fazer esse sacrifício. E se eu não fizer isso, o que vão pensar de mim? Olha como eu sou uma pessoa ruim se eu não fizer. Já aconteceu com você? Quero saber, gente. Contem aqui pra mim. Eu adoro ver os outros felizes quando veem que eu tô ajudando de alguma forma. O que me enche é poder ajudar outras pessoas. Eu sempre faço tudo pra ajudar outras pessoas. Será que você vem sendo o tipo da pessoa que afirma isso? Eu já fui essa pessoa, tá, gente? Eu já fui essa pessoa que olhou muito para as necessidades alheias, para as necessidades de fora. E no final das contas, ao longo do meu processo de desenvolvimento e de maturidade, eu fui percebendo o quanto que a raiz desse comportamento está bem profunda, relacionada com uma tentativa que a gente busca de ser aceito, de ser amado, de alguma maneira ser reconhecida. É uma forma da gente buscar no outro a validação que nós mesmos não temos pela gente mesmo. A validação pessoal. Então, quando a gente não encontra isso dentro de nós, a gente adota um comportamento para buscar isso em algum lugar. Para que as outras pessoas vejam, para que as outras pessoas valorizem, para que as outras pessoas percebam. E aí, às vezes, a gente se coloca, né, nesse lugar de comportamento, onde às vezes a gente faz algo pro outro, ali, mesmo que a gente não tenha disposição, mesmo que a gente não tenha energia. Às vezes só no intuito de não decepcionar, mas como é que eu vou dizer não? Não é assim que acontece? Como é que eu vou dizer não?
Como é que eu não vou fazer? Como é que eu não vou atender? Como é que eu não vou olhar para isso? Como é que eu não vou ser solícita? Não é isso? Não acontece isso? Lani é assim que é o nome mesmo? Evelyn, e como se curar disso? Olha que legal, gente, essa pergunta. Eu amo quando vocês interagem aqui comigo, viu? Porque eu tô aqui para entregar, né? E quando vocês interagem, quando vocês trazem esses questionamentos, isso ajuda a gente a ver o quanto que isso realmente é relevante, o quanto isso conecta com realmente aquilo que vocês talvez estejam vivendo. Tá? Então, o primeiro passo, gente, envolve a gente ter essa consciência. Bem interessante, Lani, a tua pergunta aí, tá? A gente precisa ter a consciência de quais são os impactos que isso traz para nossa vida. Quais são os impactos? Porque se a gente não tiver essa consciência dos impactos, a gente continua vivendo nesse looping, só mais do mesmo. Eu percebi isso muito claramente na minha maternidade. Então, quando eu me dei conta dessa questão do diagnóstico, que tinha uma criança que precisava de mim, que eu precisava cuidar, que eu tava vivendo só em prol deles, né? Porque eu tenho 2 filhos, vivia em prol dos filhos. Vivia em prol de servi-los. Mas eu estava emocionalmente fragilizada, eu me dei conta que eu estava indo por um caminho errado na minha maternidade. Porque o que verdadeiramente os filhos precisam são de pais emocionalmente fortes e equilibrados. Eles precisam de pais felizes, fortes em sentido emocional. Porque o que você quer deixar para os seus filhos? O que você quer ensinar para os seus filhos? Você não quer ensinar eles a serem pessoas equilibradas, pessoas maduras e pessoas felizes? Você não quer ajudar isso? Independente de diagnóstico, gente, independente do que acontece na vida dos nossos filhos. Tudo que a gente mais quer é ver os nossos filhos felizes. Mas aí qual que é o referencial que eles vão ter de uma vida emocionalmente equilibrada e de felicidade se nós estivermos desequilibrados e infelizes? Qual que é? Qual que é o espelhamento que eles vão fazer? Os neurônios espelhos que existem, a neurociência explica sobre isso, eles conectam exatamente com aquilo que a gente está vendo, a gente reproduz a realidade que a gente está inserido. A gente reproduz aquilo que a gente aprende a fazer. Os nossos filhos estão aprendendo com a gente o tempo todo. Então vocês percebem que de repente aquele esforço gigantesco que a gente está fazendo ali para fazer de tudo pelos filhos é algo que vai contramão daquilo que a gente realmente precisa transbordar na vida deles. Vocês concordam comigo que a gente só pode criar filhos emocionalmente saudáveis se nós estivermos emocionalmente saudáveis e equilibrados? Você só vai poder ensinar teus filhos a ser feliz se você estiver feliz. Que preço que tem isso, gente? Que preço que tem isso, você ter a consciência de que há um caminho para que você tenha mais qualidade de vida e para que você possa transbordar isso na vida dos teus filhos. Na tua família, nas pessoas com quem você convive. Não só para pais, né, gente? Mas é para quem tá aí convivendo, a gente tá se relacionando o tempo todo. E se a gente não olha para esse aspecto, a gente passa por questões. Ansiedade, falei, né? Uma delas aqui no começo, né? Ansiedade. Por quê? Porque a gente está vivendo num looping. Isso traz impactos. E os impactos são negativos. Por quê? Porque uma vez que a gente coloca a necessidade das outras pessoas, adota isso como um comportamento, é fato que em algum momento da sua vida você vai acabar indo para exaustão emocional. Exaustão, vai chegar um momento, você tá transbordando, mas o teu copo tá vazio. Chega um momento da tua vida que esse esforço que você tá fazendo para agradar, para servir, a energia que você tá dando vai esgotar. E com o tempo é inevitável um desgaste que é tanto físico como mental. E é por isso que a gente tá vendo uma sociedade aí onde, quando se fala de transtornos mentais, de questões emocionais, gente, os números são alarmantes. A gente tá vendo nos noticiários coisas assim, ó, todo dia, tem gente sofrendo, tem gente perdendo gente, tem gente adoecida, tem família com um integrante a menos.
Porque chegou num ápice da exaustão emocional que simplesmente não sabe mais lidar com isso. Vocês conhecem alguém que já viveu isso? Uma exaustão emocional tão grande, a ponto da pessoa não ter mais recursos para lidar? Você conhece alguém? Gente, olha que relevante esse tema que a gente está trazendo aqui. Vocês concordam comigo que essa informação pode salvar vidas? Vocês concordam comigo? Que de repente você conhece alguém que tá no limite. Que tá no limite da exaustão em sentido emocional. Que tá no seu limite mental. Que tá chegando num ponto que simplesmente não aguenta mais. Só que muitas vezes ela continua ali, ó, naquele looping de servir, de fazer pelos outros, de olhar para as necessidades dos outros. Eu mesma conheço pessoas das minhas relações, gente muito próxima. Eu perdi colegas de trabalho assim que eu nem imaginava que estavam passando por uma situação como essa. Eu sou servidora pública, né, estadual, tenho 15 anos já, sou funcionária pública ativa do estado de Santa Catarina, além de trabalhar com inteligência emocional, né, aqui com vocês. E a gente vê isso assim, ó, nos ambientes de trabalho, gente, é assustador. Você tá convivendo com uma pessoa, às vezes, todo dia no teu ambiente de trabalho, mas você não tem ideia do tamanho da dor, do tamanho do buraco emocional que essa pessoa carrega. Daqui a pouco chega uma notícia ruim. Entende? Então, assim, olha o quanto que a gente precisa, né, olhar com mais empatia para as nossas necessidades, para as necessidades das pessoas ao nosso entorno. Na família, gente, eu moro numa cidade pequenininha, né? Eu moro no interior de Santa Catarina. Nossa cidade aqui, ó, é absurdo, assim, você perceber que tem pessoas que chegam ao ponto de tirar a própria vida. Eu tenho certeza que você já viu uma notícia como essa de alguém que você conhecia que você nem imaginava. Chegou num ponto de exaustão e de desespero que essa pessoa não deu conta. Não deu conta. Então, olha a seriedade, olha a profundidade, olha o quanto que a gente precisa olhar para isso, para essa exaustão, para esse sentimento, para essa carga, porque quando se torna muito pesado, gente, uma hora isso estoura em algum lugar. Uma hora isso estoura. E isso é uma coisa assim muito séria, que tem a ver com questões muito profundas. E às vezes, gente, quem tá vivendo essa situação somos nós. Às vezes é você. Às vezes é você que tá aí no teu limite. No teu limite. Muitas vezes sem ter coragem para buscar ajuda. Muitas vezes sem saber em quem confiar para poder contar algo a respeito disso. Muitas vezes aí sem saber exatamente qual tipo de profissional buscar. Ou até algumas vezes com outras questões que envolvem também questões financeiras, porque nem todo mundo tem a disponibilidade de buscar 4, 5 profissionais para poder acompanhar um processo que envolve o resgate aí em questão emocional. Às vezes não cabe dentro da realidade de todas as pessoas, né? E a gente não tá dizendo aqui que isso não é importante. É sim muito importante em casos, né, de questões mais extremas. Os profissionais da medicina vão ser importantes, mas às vezes a pessoa precisa fazer algo por si e ela não sabe por onde começar, não sabe como dar o primeiro passo. E as consequências vão aumentando, vão piorando, as circunstâncias vão... O looping se instala na vida da pessoa. E isso vai se tornando cada vez um processo mais desafiador, cada vez mais difícil de lidar. Você já se sentiu assim? Perdido, confuso, frustrado, sem saber por onde começar, desvalorizado por outras pessoas, ressentido até, eu faço, olha eu aqui fazendo por todo mundo, servindo todo mundo, mas quando é comigo, ninguém faz nada, ninguém olha pra mim, ninguém atende as minhas necessidades. E com isso uma frustração dentro de ti crescendo, impactando aí tanto a tua saúde mental como as tuas relações, o teu entorno, você sentindo que, mas eu faço, a família não valoriza, eu faço, mas os outros não me ajudam. Olha eu aqui trabalhando que nem um burro de carga. Já passou por isso? A Thaís, já sim, e por isso eu procurei essa profissional maravilhosa e obtive um acompanhamento maravilhoso. E mudei bastante a minha maneira de ser e de pensar. Ô, Thaís, ó pra você, ó. Gente, Thaís é minha aluna, tá? Thaís é minha aluna de mentoria. Olha o depoimento dela aqui, gente.
Olha o depoimento, já precisei, busquei de ajuda e encontrou um acompanhamento. Um acompanhamento de alguém aqui, ó, pra pegar na mão. Porque às vezes a gente precisa, gente, e tá tudo bem precisar. E tá tudo bem, o que a gente não pode é continuar vivendo mais do mesmo, sem cuidar disso, porque os impactos disso são muito sérios. Quanto custa, quanto que vem custando pra você os impactos emocionais? Quanto que isso vem afetando as tuas relações? E qual que é o preço de tudo isso? Você entende que é caro demais? Lanes, vamos ver. Eu não tenho recursos para terapia, então eu aproveito o que eu posso ter. Por exemplo, lives como essas e outras coisas que são gratuitas. Para tudo tem um jeito, tanto para aprender como para se curar. Olha que visão positiva da Lanes. Que legal, Lanes. Que bom que você tá aqui, viu? Que bom, nosso objetivo aqui é transbordar, tá? De qualquer maneira, você tá em movimento, né? E às vezes, gente, essa falta de recursos, como a Lani colocou aqui, né, para conseguir investir numa rede de profissionais que realmente podem te dar um norte, que podem te dar uma direção, que podem te transbordar um conhecimento base, fundamental para que você tenha mudanças emocionais, muitas vezes é um desafio. É um desafio, porque quando se fala, né, de valores, a gente sabe, a gente entende que às vezes não é a situação da grande maioria das pessoas. Isso é, sim, às vezes, um grande impedimento para que as pessoas possam buscar por ajuda, para que as pessoas tenham esse novo olhar em relação às suas questões, às suas dificuldades e para que, de alguma maneira, elas possam ver luz no fim do túnel. E, gente, eu passei por isso. Né? Porque lá atrás, quando eu enfrentei, né, problemas, eu não sabia para que lado que eu ia. Aí um dizia que eu tinha que procurar neurologista, psiquiatra, psicólogo, e aí vai para um terapeuta, e aí vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando você vê, você está falando sobre 4, 5 profissionais, e quem que aguenta, quem que sustenta tudo isso? Muitas vezes isso é um desafio. Lá atrás também enfrentei a obesidade, então eu também tinha a questão que envolvia essa questão do peso, tinha que pegar um nutricionista, tinha que, né? Então, meu Deus, às vezes a gente não dá conta de tudo isso. Só que vocês concordam comigo que o que a gente não pode é ficar com os braços cruzados? O que a gente não pode é simplesmente ver essas consequências acontecendo na nossa vida e a gente, aos poucos, se distanciando cada vez mais da gente mesmo. Porque com isso a gente vai perdendo, inclusive, a nossa identidade. A gente vai deixando de ser quem a gente é. A gente vai se descaracterizando e a gente passa a viver uma vida no piloto automático. Eu tô aqui, ó, só servindo, só fazendo, só olhando para as necessidades dos outros, sem entender verdadeiramente sobre o meu propósito, o meu valor, o que eu quero para minha vida. Quem sou eu e o quanto é importante olhar para tudo isso. Se a gente se permite viver nesse looping, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer, e eu digo isso com conhecimento de causa, gente. De uma pessoa que já passou pelo adoecimento mental. E precisou de muita força, muita coragem, muita fé, muita garra, muita determinação, muita ousadia, muito enfrentamento para conseguir superar isso. É possível superar? Antes a Laine perguntou, mas é possível? Dá para vencer? Dá para superar? É claro que dá. Para tudo tem solução nessa vida. Só que a gente precisa encontrar esse caminho. Lá na minha história, quem conhece um pouquinho da minha história sabe o quanto que eu falo pra vocês que no momento de fundo do poço, eu precisei de 3 coisas, gente, que pra mim, assim, ó, foi um aprendizado pra vida. De 3 coisas. Primeiro, confiança. A gente precisa ter confiança de que as coisas vão melhorar. A gente precisa não perder as esperanças, porque quando a gente perde a esperança, a gente perde tudo, né? A gente precisa ter a confiança de que a gente pode sim fazer algo, de que realmente a gente pode sair desse buraco, pode sair do fundo do túnel, do fundo do poço, perdão. Segundo, oração. A oração me ajudou demais, gente, vai ajudar você também. A gente precisa entender que quando a gente se conecta com o nosso Criador, com esse ser superior, quando a gente se conecta com Deus, com Jeová, com Javé, né? Não sei qual é a tua crença, mas quando eu acredito, né? O nome de Deus é Jeová. Quando você se conecta com Jeová, quando você realmente faz esse pedido sincero de coração para Ele, confiando,
Opa, você já tem 2 pontos aqui. 2 pontos aqui, importantes. Mas ainda tem um terceiro, lembra que eu falei que eram 3? E o terceiro é atitude. De nada adianta você confiar, você orar, você viver pedindo para Deus ajuda, se você não faz nada para mudar a sua realidade. Se você tá aí à espera de um milagre. Tem gente que não vive assim, à espera de um milagre, esperando que caia do céu. Olha o que a Thaís colocou aqui, gente, ó. O segredo para a evolução está no agir. Querer e não agir é dar murro em ponta de faca. Olha a aluna aqui, gente, que orgulho! Olha que orgulho! É isso! É isso! Só que muitas vezes essa ação não é sair agindo aí que nem um boi brabo. Não é sair agindo aí sem ter esse rumo, esse norte, essa consciência. A gente precisa de atitudes ponderadas, sensatas, disciplinadas, coerentes, com maturidade emocional. Com maturidade emocional. Porque senão a gente tá dando ali um tiro no pé. Sair agindo desgovernadamente não vai resolver as nossas questões. A gente precisa ter maturidade para conseguir ter atitude. Quando a gente tem esses três fatores combinados, a confiança, a oração e a atitude, a ação da nossa parte, a nossa vida faz um movimento, flui para um movimento, gente, sensacional de mudança. De mudança, você vai para outro nível. Como eu disse para vocês, atitudes coordenadas, atitudes coerentes, como por exemplo a atitude de aprender a colocar limites nesse comportamento de fazer tudo pelos outros. Uma das formas de fazer isso, vamos lá, quem não tem papel e caneta, corre, pega um papel e caneta para anotar, tá? Vamos lá, o primeiro, aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Quem aqui precisa aprender a dizer não, gente? Pode ser um dos maiores desafios para quem tem essa autossabotagem muito presente dentro de si. Quem tem essa mania de viver pelos outros, de viver querendo agradar todo mundo, vai ter dificuldade para se posicionar. Mas estabelecer esse limite, gente, é algo saudável e essencial para sua saúde mental. Aprender a dizer não é um trabalho de autovalorização. É quando você começa a entender e aprender a respeitar o teu tempo, a tua energia, o teu limite. A gente tem que aprender a dizer não, tá, gente? Inclusive para os nossos filhos, principalmente para eles. Eles precisam entender que a gente também precisa de um espaço, que a gente também precisa de um tempo. Opa, pera lá, eu também preciso cuidar de mim. Eu também tenho necessidades. Eu também tenho um dia que eu não estou bem. Gente, isso virou uma chave na minha vida. Lani, vamos ver, eu não sei falar não, eu penso que vou magoar, sinto que as pessoas nunca ouviram não, se você falar não, já toma um susto, parece sempre esperar o sim. É isso, Lani, por quê? Porque a gente ensina as pessoas, o nosso comportamento ensina as pessoas sobre como que nós nos permitimos ser tratados. Somos nós que ensinamos isso. Então, quando nós nos tornamos o tipo da pessoa que sempre diz sim, os outros já estão acostumados com essa realidade. Não, vai lá e pede pra Lani que ela vai fazer. Vai lá e pede pra Lani que ela vai dar um jeito. Vai lá e pede pra Lani que ela resolve. Ela não sabe dizer não e as pessoas já se acostumaram com isso. Então, olha o quanto que a gente precisa ter coragem para começar a mudar padrões de comportamentos. Porque num primeiro momento as pessoas vão se assustar, em algumas questões talvez elas vão se assustar, vão. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque você tá vivendo um processo profundo de fortalecimento de quem você é, da tua autoestima, do teu amor por você. Então estabelecer limites, gente, aprender a dizer não é um passo, tá? Um dos primeiros passos aqui fundamentais, tá? Segundo passo, você precisa aprender a se colocar como prioridade. Tá? Enquanto você não for uma prioridade na tua própria lista, você não reconhece as tuas necessidades.
Então, é importante entender que nesse conceito de vida que a gente tem, a gente só vai poder transbordar, servir, ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser uma boa filha, ser uma excelente profissional aí no teu ambiente de trabalho. Você só vai poder ser a melhor versão de você se você estiver bem. Se o teu copo estiver cheio. E isso envolve você entender que primeiro vem você. Que primeiro vem você, depois os outros, em relação a várias coisas, em relação à questão emocional, em relação ao autocuidado, em relação aos limites, em relação às necessidades, em relação ao equilíbrio. Você primeiro precisa estar bem com você, você precisa primeiro estar com o teu copo cheio para que depois você transborde na vida de outras pessoas. Começa por você. Gente, isso é tão lindo que está em harmonia com o que Cristo ensinou para nós. Olha o nosso maior mestre, o Filho de Deus. Quando ele deu o segundo mandamento, ele disse isso para nós. Amem ao próximo como a ti mesmo. Não foi isso que ele disse? Amem ao próximo como a ti mesmo. Só que às vezes a gente se concentra só na primeira parte desse mandamento, só em amar o próximo. E a gente esquece que essa frase conclui como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso me amar. Eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar, eu preciso fazer coisas que são importantes para mim, eu preciso cuidar da minha saúde emocional. É ou não é, gente? É ou não é? Terceiro aspecto. Então, falamos sobre a importância de dizer não, falamos sobre a importância de se colocar como uma prioridade. E o terceiro, trabalhar a inteligência emocional. A gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. Para quê? Para identificar aonde estão raízes profundas que levam a gente a adotar comportamentos que se tornam padrões na nossa vida. Então existem, gente, padrões aí no comportamento, loopings, a gente vai vivendo mais do mesmo. E se a gente não olhar para isso, a gente não tá tratando a raiz, a gente tá só mascarando sintomas. Não tem um monte de gente aí que vive tomando remédio para ansiedade? Eu tenho que tomar um remedinho para ansiedade, tenho que tomar um remedinho para ansiedade. Tá mascarando os sintomas. E a profundidade disso? Por quê? Qual é o gatilho? O que me leva a ter ansiedade? É profundidade, é entender a causa. E eu não tô dizendo aqui pra você parar com o teu remédio para ansiedade se você toma, tá? Não coloque em palavras na minha boca, pelo amor de Deus. Que isso é só questão com o médico mesmo, tá? Mas é importante a gente viver esse trabalho de autoconhecimento para entender a raiz dos nossos problemas. Porque se a gente não for na raiz, a gente não vai mudar os frutos dessa árvore. A gente não vai mudar. Entende? Então a inteligência emocional vai te ajudar a entender a profundidade disso para que você tome melhores decisões, mais conscientes, para que você desenvolva esse conhecimento de você mesmo, para que você entenda onde, como, por que você se sabota. Certo? Vamos ver o que vocês colocaram aqui. A Thaís, estou na luta ainda, mas o que me ajuda é fortalecer a minha autoestima, o meu amor próprio e saber o que eu aceito e o que não aceito mais. E tá dando bons resultados, mas não é fácil. É isso, é uma vitória, né, Thaís? Uma vitória. Gente, é um processo, tá? É um processo, porque às vezes o que todo mundo quer? A fórmula mágica. Me dá aqui o remedinho que eu tomo. Eu tomo hoje e já vai fazer efeito amanhã? As pessoas estão esperando o imediatismo, muitas vezes, faz com que as pessoas esperem uma fórmula mágica. E fórmula mágica não existe. Não existe. Fórmula mágica é uma mentira, é algo que te contaram aí, mas que não vai acontecer. Não tem um botão, liga e desliga. Não tem um botão, aperta, agora muda. Varinha de condão. Não existe, é um processo. É um processo. E você precisa estar disposta a pagar o preço. Disposto a pagar o preço. Porque se você não pagar o preço dessa mudança, você vai continuar vivendo nesse looping. Mais do mesmo. Mais do mesmo. E que preço? A que preço você está vivendo isso? A que preço? Quanto que custa? Continuar vivendo uma vida
afastada de viver tudo aquilo que você poderia viver, de se sentir livre emocionalmente, de parar de se sabotar, de viver uma vida em plenitude com aquilo que você acredita, de viver uma vida equilibrada em sentido emocional. Quanto que custa estar longe disso? Esse sabotador, gente, foi um dos sabotadores, assim, ó, chaves na minha história, tá? Por isso que eu quis trazer ele hoje aqui pra vocês, porque eu vivi por isso. Eu vivi isso na minha vida, eu passei por isso. E eu acredito que muitas pessoas também passam por isso. Porque sim, é algo comum, né? Uma pessoa que tem aí uma grande sensibilidade, uma pessoa que se compadece pelos outros, uma pessoa que tem muito grande esse desejo de servir, né? É uma pessoa que às vezes vai cair nesse padrão de comportamento, nessa autossabotagem. Mas viver uma vida aí de forma mais plena, mais equilibrada, com inteligência emocional, entendendo esses mecanismos, esses loopings de autossabotagem é possível, tá, gente? Eu tô aqui, eu sou a prova viva disso. Vocês viram a Thaís aqui que tava na nossa live, que é uma das minhas mentoradas, né? Eu já atendi aí pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, de diversas profissões. Já atendi homem, já atendi mulher, já atendi gente novinha, já atendi 70 a mais, tá? De todos os estados aí, a maioria dos estados brasileiros a gente já chegou, a gente já foi pra fora do Brasil também, atendendo pessoas de fora, né? Por quê? Porque isso é algo que tá ao alcance de todo mundo, desde que a pessoa realmente tenha interesse e tome a decisão de trabalhar suas questões emocionais, ela vai ter melhores resultados. Ela vai ter melhores resultados e isso tá ao teu alcance. Isso tá ao teu alcance. E eu quero te fazer um convite para você que se identificou aqui. Fez sentido aí para vocês, gente? Comente aí para mim. Comentem aí para mim. Fez sentido para você? Conectou? Faz sentido para você esse tema? Tá? Se você se identificou com tudo isso que a gente trouxe aqui hoje para você, se você sente que isso é algo que afeta a sua vida, afeta os seus resultados, atrapalha os seus relacionamentos, tem gerado consequências difíceis para a sua saúde, tá te levando para um nível de exaustão que você não sabe mais como lidar. E se você sente que você precisa de ajuda nesse aspecto, eu quero convidar você para dar um passo além. Tá? Eu quero te ajudar a reprogramar esses padrões que você vem enfrentando aí, tá? Nós vamos fazer isso através da mentoria Reprograme, tá, gente? Na mentoria Reprograme a gente trabalha profundamente essas questões de forma prática, com técnicas comprovadas, tá, gente? A gente tá falando sobre ciência, tá? Não é balela, é ciência. Tá? Técnicas comprovadas, técnicas práticas, porque às vezes, gente, o conhecimento tá aí, ó, o conhecimento é abundante, conhecimento tem pra tudo que é lado, mas às vezes o que você precisa não é apenas do conhecimento, às vezes é essa intencionalidade de saber como colocar em prática. Conhecimento no Google tem, tá? Mas como que você faz para seguir um passo a passo? Como que você faz para viver um caminho, uma jornada de conhecimento? Onde aquilo realmente vá se encaixando e vá te ajudando a aprender, a reconhecer os padrões que te limitam e a superar tudo aquilo que vem trazendo dificuldades na tua vida. Ferramentas práticas. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da mentoria Reprograme, né? Porque além de trazer o conhecimento, gente, a gente traz isso na prática, tá? Então, se você se interessa por isso, se você também quer retomar o controle da tua vida e parar de se sabotar, entender mais sobre o teu aspecto emocional, olhar profundamente para a sua história de vida, se você tá disposto, você tem coragem para isso, eu vou pedir para que você entre em contato comigo ou entre em contato com alguém aqui da minha equipe através do meu Instagram, tá? Nós temos o link já disponível para quem quer fazer parte da mentoria, porque a gente tá com as inscrições abertas, tá? E esse link tá fixado lá na minha bio, tá? Então tem o meu Instagram, logo embaixo do Instagram ali vai ter um linkzinho azul, tá? Esse linkzinho azul vai levar você para a página da mentoria. Nessa página você vai conhecer, você vai saber o que tem na mentoria, quais vão ser as aulas, qual que é o nosso cronograma. Você vai saber um pouco mais a respeito da mentoria Reprograme. E aproveitem a oportunidade, gente, porque tem um monte de bônus para vocês. Além da mentoria, tá?
Tem análise de perfil comportamental, gente. Análise de perfil comportamental, de brinde, de presente, de bônus para vocês, tá? E não para por aí. Tem um processo de uma avaliação comigo para um plano para tua vida. Tem uma mentoria de finanças pessoais com o meu sócio. Então, assim, ó, tá rico, tá cheio de coisa pra você que realmente entende que isso é relevante. Realmente entende que isso é transformador. E realmente sente que é o momento de dar um basta. Que é o momento de tomar uma decisão. Lembrem, confiança, oração, mas também atitude. Se você vem pedindo, através aí dos teus pedidos, né, ajuda no aspecto emocional, e isso tá chegando para você aqui dessa forma, então ouça as respostas. Porque às vezes você tem aqui uma oportunidade para poder transformar a tua história de vida, para poder mudar os teus aspectos emocionais com alguém aqui, ó, que tá disposto a pegar na sua mão, alguém que tem resultados, tanto na própria vida como na vida aí de tantas pessoas que eu já ajudei. Tá bom? Eu espero ver vocês. Se você tiver alguma dúvida e precisar de algum suporte, me chama lá no meu direct que eu te respondo. Eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato contigo, tá bom? Eu espero ver todos vocês lá na mentoria Reprograme, tá? É um investimento super acessível, eu tenho certeza que vai estar dentro do teu alcance aí, tá bom? Gente, eu espero que essa live tenha trazido aqui pra vocês clareza, rumo e ajuda para que vocês deem o próximo passo. Tá? Lembre, a atitude é fundamental. Não agir, como a Thaís falou antes aqui, né? É ficar dando murro em ponta de faca. Então façam essa decisão, tomem essa decisão por vocês, pela saúde mental de vocês. Nós se vemos lá na mentoria Reprograme. Combinado? Forte beijo, um abraço, obrigado pra você que esteve aqui conosco. Quem não pôde assistir a live e quiser, eu vou deixar gravado aqui pra vocês assistirem, tá? Encaminha pra aquela pessoa que também precisa ouvir mais a respeito disso. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Até. Tchau, tchau.